Amós capítulo 4, versículo 12. Quem achou, diga amém. Se por acaso você não esteja com a Bíblia aí, pode acompanhar aqui na frente. Bom? Amós 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12. Amém. Pega da CF. Glória a Deus. Amós 4, versículo 12 diz assim: porque assim, portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aleluia. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios 5, 10, é um texto maravilhoso, do apóstolo Paulo nos dá uma instrução poderosa. Portanto, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, quer seja judeu ou humano. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco de uma maneira especial. Vem derramar o Teu Espírito Santo. Fale com o Teu povo, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Abençoa essa irmã, esse irmão que está aqui hoje. Meu Deus amado, abre o coração do Teu povo para compreender essa santa palavra nessa noite. Ó Deus bendito e eterno, em quem não há mudança nem sombra de variação, eu te louvo. Porque sei que Tu és o meu Pai, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Eu profetizo a bênção na vida dessa irmã. Eu profetizo a bênção na vida desse irmão, Senhor. Eu repreendo toda doença, eu repreendo toda a obra de Satanás, todo demônio que quer por terra agora, Senhor. Faz a obra, Espírito de Deus, abre o entendimento do Teu povo, para compreender a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Sentai, irmãos. Irmãos, estamos vivendo em tempos muito difíceis. Não é verdade? Tempos em que existe uma infinidade enorme de informação. Nunca uma geração teve tanto conhecimento quanto essa. Mas infelizmente estamos vivendo num meio de tanto conhecimento, onde informações em vários poucos cliques você consegue a opinião de muitas pessoas em vários assuntos. São pessoas que se dizem expertas em todos os assuntos. Quanto mais agora na onda, agora inventaram os podcasts da vida, né? Pega um tema e vai debater e conversar e falar o que a pessoa acha. Mas, nessas pesquisas, do Dr. Google, como a pessoa fala, nessas pesquisas que a gente vê, são pessoas que têm um conhecimento bacana, mas que às vezes colocam dúvida na sua mente. Vai colocar, assim como Satanás colocou dúvida na mente de Eva, quando ele disse: mas é assim que Deus disse? Deus falou que você não pode comer e tocar naquele fruto? Eva, então, a serpente não falou sobre tocar, mas é assim que Deus disse: não comereis. Então ela falou: daquele não podemos, de todas as árvores podemos, menos do conhecimento do bem e do mal. Dela você não vai comer e nem tocar. E começou a aumentar. Então colocou dúvida na mente de Eva. Então muitas dúvidas que vai colocar na sua vida, nesses youtubers da vida, nos influenciadores digitais. Mas para nós, servos de Deus, irmãos, para o cristão verdadeiro que olha e que lê a Bíblia, a palavra de Deus ainda é a bússola do crente. Amém. A palavra de Deus é a sua bússola. Aleluia. É quem te guia a palavra de Deus. E o texto diz: olha, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O Senhor quer que cada um de nós possamos preparar para encontrar com Ele. Eu te pergunto, você está se preparando para encontrar com o seu Deus?
está se preparando para um grande encontro com o Senhor, nós temos que tomar cuidado. Porque a razão, irmãos, segundo o Billy Graham falou, olha, sabe por que há tanto pecado no mundo hoje? Alguém falou para ele, que foi um dos maiores evangelistas da era moderna, enchia lá em ginásio, estádios com 100, 200 mil pessoas, mas até 500 mil pessoas. E alguém falou, olha, o pecado está se multiplicando, está se alastrando. Sabe qual foi a resposta dele? Por que o pecado está se alastrando? É porque o homem perdeu o medo do inferno. O homem não tem mais medo que existe inferno. Porque nós, servos de Deus, entre aspas, os cristãos agora estão dizendo que quando você aceita o Senhor, se você aceitar o Senhor, independentemente do jeito que você está, você vai para o céu. Você aceita o Senhor na forma em que você está, mas saiba que Ele vai te mudar. Ele vai te transformar. É impossível um servo de Deus, um ser humano, vamos mudar, um ser humano, receber o Espírito Santo na sua vida e não ser transformado. Aleluia. Eu já vi homossexual, pai de santo, macumbeiro, assaltante, receber o Espírito Santo e ser transformado, cortar o cabelo, tirar os brincos, jogar a metralhadora fora. Não estou falando de arminha, estou falando de metralhadora mesmo. Largar de fazer despacho no fundo da Rede Globo, como ele falou para mim que fez. Deixar de fazer despacho, macumba para destruir o outro. Agora está orando e buscando transformar, casado, mudando de vida. Irmão, se o Espírito Santo entrar em você, você muda. Amém, verdade. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. Porque se esse Espírito é santo, ele não habita em lugar imundo. Verdade. Irmãos, como é que você conhece uma boa dona de casa? Não é pela casa dela. Você quer conhecer alguém? Olha a casa dele. Se ela é uma boa esposa, primeira coisa, ela tem cuidado com o seu marido. Segundo, ela tem cuidado com a sua casa. Ela tem cuidado com os seus filhos. Então, tudo organizado, pelo menos da sua maneira, do jeito que ela pode, de acordo com as condições financeiras. Não estou falando de luxo, estou falando de cuidado. Luxo nem todo mundo que tem luxo tem cuidado. Nem todo mundo que tem dinheiro tem zelo e cuidado. Tem gente que não tem condições financeiras, mas ele tem cuidado. Ele cuida daquilo que ele tem. Então, irmãos, olha só. A ordem do profeta Amós é: prepara-te, ó Israel. Você vai encontrar com o seu Deus. A igreja tem que saber que o pecado está no mundo. Está aumentando, sim. Tem muitas supostas igrejas aí, aceitando de tudo. Mas você tem que entender: o céu não foi feito para você. O céu foi feito para você e não o inferno. O céu foi feito para você e não o inferno. Se você já leu aí Apocalipse, aonde fala que o lago de fogo não foi criado para o ser humano. Lá está escrito: aquele dia no lago de fogo será lançado o quê? O diabo e seus anjos, seus seguidores. O diabo, o inferno não foi. O inferno, o lago de fogo, a segunda morte não é para o servo de Deus. Não é para você. Não foi feito para o ser humano. É para o diabo. É para Satanás. O inferno foi criado para você. Jesus veio a esse mundo para te levar para o céu. Para te dar uma chance. Eu gosto quando o autor aos Hebreus, no capítulo 10, fala: olha, entremos pois na presença de Deus, confiadamente, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Isso é pelo véu, pelo seu sangue, pela sua carne. E lá no versículo 35 ele diz: olha, não lancemos, portanto, fora a vossa confiança, que ela tem galardão. Eu não continuo confiando no Senhor. Aleluia. Por que eu tenho que me preparar? Por que a gente tem que me preparar, irmãos? Eu preciso me preparar para me encontrar com meu Deus? Claro que sim. E por quê? Porque a primeira regra, eu tenho que saber que a vida é curta. A vida é muito curta. Olha o que está em Jó, capítulo 14.
versículo 1 e 2. Olha só que maravilha. Quando você tiver gosto pela palavra de Deus, você nunca mais vai se enganar. Jó 14, versículo 1 e 2. Olha, diz a Bíblia assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Como é que nós somos? A nossa vida é curta. O que o salmista diz no Salmo 103, verso 15? A palavra do Senhor diz que a nossa vida é muito curta, irmãos. Saiba que é pequeno. Nosso intervalo de tempo aqui é pouco. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Temos muita inquietação. O que é inquietação? A pessoa não contenta com nada, está sempre inquieto, ansioso. Por que eu tenho que me preparar para encontrar com meu Deus? Na minha vida é curta. Você já leu quando o apóstolo Pedro escreve, ele diz assim: olha, um dia compara o Senhor como 1000 anos. E 1000 anos é como? Um dia. Irmãos, um dia é muito especial. Você não sabe o que é o valor de um dia. Alguém, acho que muita gente que já deve ter ouvido o professor Mário Cortella falando sobre isso. O valor de um dia. Um dia para você, talvez hoje não valeu nada, mas para aquela pessoa que está para morrer, ele gosta muito de dizer: olha, deixa eu viver mais um dia. Fala que ele brincando assim, metaforicamente, falando para o meu doutor: meu Deus, me deixa viver mais um dia, para poder infernizar mais a vida do meu empregado, para poder falar mal do outro, fazer isso, fazer aquilo. É isso que a pessoa quer? Eu quero mais um dia para me abraçar meus filhos, para dizer para a esposa que eu amo ela, para mim poder fazer o bem para as pessoas que eu amo. Nosso tempo é curto, irmãos. O apóstolo pode dizer: é tempo de remir o tempo. Sabe o que remir é aproveitar? Aproveitar bem o tempo. Parece que eu me casei ontem. O terceiro neto está vindo. Só que eu nem acredito. Viu? Me casei ontem. Eu preciso entender, o tempo passa, e passa rápido, e eu preciso aproveitar a minha vida ao máximo. É por isso que o profeta lá, o pregador, melhor dizendo, lá em Eclesiastes, ele diz: olha, coisa boa é comer, beber e levar uma vida regalada. Coisa boa é você gozar a vida com a mulher que você ama. Para mim, nada mais precioso do que estar na companhia da minha esposa. Nada mais precioso do que estar na companhia dos meus filhos. Eu preciso entender, mas eu preciso saber, tudo isso vai passar. Tudo isso passa. Então o que eu tenho que ter certeza? Além de ser muito breve a nossa vida, o dia que você nasceu, qual foi a certeza que te deram? Para começar, a gente já nasce chorando. Diz que se não chorar, o médico dá uns tapinhas assim, né, meu amigo? Já nasce chorando. Por que a criança já nasce chorando? Olha, eu nasci e eu sei que um dia eu vou morrer. Talvez você saiu da sua casa hoje, vem para o culto para escutar falar de morte. Mas lá em Eclesiastes está escrito que melhor é estar na casa onde há luto, onde há banquete. Porque onde há luto, eu vejo, vai ser o final. O meu eu sei. Perder as pessoas que a gente ama é muito ruim, irmão. Perdi a minha mãe, perdi 2 irmãs que eu amava de paixão. Tem sempre aquele irmão que a gente dá um pouquinho mais certo. Infelizmente Deus levou 2. Minha mãe e tantas pessoas maravilhosas. Recentemente a gente perdemos muitos aqui na igreja, como minha nora testemunhou. E quando ela testemunhava, que eu lembrava, pensava que eu não sofri tanto com a perca de alguém, com a perca do meu irmão. Não é porque ele está aqui, não. Eu tinha realmente um amor muito grande por ele, e foi uma pessoa que me ajudou quando eu precisei. Me deu a mão, soube me ouvir, era amigo, era companheiro. Tinha lá seus defeitos, como todo mundo tem. Não é porque já partiu para a glória, a gente vai fazer. Mas é importante você saber, a vida é curta.
Aproveita bem seu tempo, irmão. Prepara para encontrar com o Senhor. Você já leu o Salmo 115, onde... Vou só citar o versículo, o verso fala. Diz: a preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém, aleluia. Será que só Paulo que era masoquista? Senhor, olha, partir estar com Cristo é muito melhor. Fala para a igreja. Ele falou: eu não sei o que eu vou escolher, se estar com os irmãos ou partir estar com o meu Senhor. Se prepare, irmãos. Olha só, mas por que a morte é certa? Goste ou não, a única certeza que a gente tem é que um dia vai morrer. Olha só, o dia que você é do seu batismo. O batismo nada mais é do que a certidão de nascimento. O que é o batismo? Uma espécie de certidão de nascimento. Quando a pessoa aceitou Jesus, ele entregou sua vida para o Senhor, ele nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17 se cumpriu. Agora, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas o batismo é o ato do nascimento. É o registro. Quando você nasceu, né? A única coisa que você teve foi que o Senhor estava, quando você foi batizado nas águas, quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, era Deus te falando: meu filho, se prepare, porque um dia você vai me encontrar comigo. Um dia você vai estar do meu lado. Um dia você vai estar comigo. Para isso Ele te deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Então a morte, irmãos, é certa, mas em Cristo Jesus a vitória também é certa. O Senhor deixou isso bem claro em João 16, 33. Está implícito ali: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Por que ele disse isso? Olha, no mundo você vai ter aflição, dificuldade, fica tranquilo, então eu venci. Está dizendo o que para nós? Se eu venci, você pode vencer também. Amém. Se eu venci, vocês podem também. Porque João 14, quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, o qual procede do mundo. Então eu preciso entender que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Vencedor não é aquele que tem riquezas, irmão, para Deus, mas sim aquele que tem o Espírito de Deus e vai morar no céu. Glória a Deus. O mundo passa, irmão. Os problemas vão passar. Se tem um texto que eu gosto na Bíblia, é 1 João 2. Já digo, 1 João 2, lá pelo verso 15 em diante. Esse texto aí é uma preparação para nós, para a vida eterna. Esse texto mostra para nós o que é a nossa vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Continua. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, olha só. E as suas concupiscências são os seus prazeres. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. Então vou fazer a vontade de Deus que é melhor. Lembra de que quando Cristo foi ressuscitar a Lázaro, o que ele disse para Maria? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não verá a morte eternamente. Aleluia. Olha só que palavras poderosas. Desde do dia que você aceitou Jesus, desde o momento que você, desde aquele dia, né, o dia que Jesus veio a esse mundo, o julgamento já começou. Salmo 100: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O julgamento já começou. Desde aquele dia que Jesus veio a esse mundo, Ele está selecionando aqueles que o aceitam e andam na sua palavra. Irmão, filho da igreja é importante. Fazer parte da igreja é importante. Fazer parte do corpo de Cristo é importante. Mas mais do que isso, estar dentro da vontade de Deus é mais importante ainda. Desde o dia que você entregou sua vida para o Senhor, o julgamento para você começou. Eu tenho citado aqui o texto, a fala do pastor Marcos Feliciano, que ele disse: olha, você até aceita que Jesus seja o seu Salvador. O que você não aceita é que Ele seja o seu Senhor. Aceitar Jesus como Salvador, todo mundo quer.
mas aceitar Ele como Senhor, poucos querem. Os da porta larga querem Ele como Salvador. Os que estão na porta estreita querem Ele como Senhor. Os da porta larga são como órfã, que vai procurar sua família. Mas os da porta estreita são como Ruth, que fala para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. Aonde você estiver, eu vou estar. Aonde você morrer, eu vou morrer. E eu quero ser sepultada na sua sepultura. Glória a Deus. Eu estou falando. Então aquela mulher tinha a convicção que ela achou alguém que é diferente. Ela viu em Noemi, sua sogra, algo que ela nunca viu em ninguém. Irmãos, o dia que as pessoas olharem para você e ver algo especial em você, ela vai chegar e falar: eu quero servir a Deus como você serve. Aleluia. Sabe o que Billy Graham falou? Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. O mundo não está lendo mais a Bíblia, não, irmãos. Quem gosta de ler a Bíblia é ateu. Sabia que os ateus gostam de ler a Bíblia? Conhece mais do que nós. O mundo está lendo é a atitude do cristão. O mundo está olhando e vendo como está a vida hoje. Casa separa, vive desse jeito, vive daquele jeito, né? Os jovens é de uma maneira, os jovens é de outra. Eu acho que está ficando difícil olhar e ver, como o Diário Guto falou, de cada 10 pessoas, não vai ler a Bíblia. 10, 9 vão ler o cristão. Então, por que a natureza, irmãos? Olha, por natureza, nós não estamos preparados para a vida do Senhor. Por natureza, eu e você não estamos preparados para encontrar com Deus. Eu li uma literatura uma vez, não me foge que devo ter ainda esse livro em casa. É um romance, já li bastante romances, muitos. Só um que eu não dei conta de ler tudo, que é bem chato, que é o Lusíadas de Camões, isso é bem chato. Mas eu já li muitos. E numa literatura eu vi que tinha um homem lá que estava morrendo, e foi chamado, como é de costume nessa literatura de romance, chamou o padre para extrema-unção. Que é o momento da pessoa que ele está para morrer, e ele vai lá para preparar ele para outra vida. E o autor pinta um ser humano assim: olha, eu estou deixando essa vida que eu conheço, que eu vivi, eu sei o que eu quis, que eu não quis, mas eu estou indo para outra, eu não sei o que vai acontecer. E não tem muito crente que está nessa situação. Se ele chegar a hora dele, não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe porque ele não tem certeza. Irmãos, a maior certeza que você tem da sua fé é a sua vida. Você ora todo dia, você lê a Bíblia, você frequenta os cultos. Olha que está em Jeremias 17:9. Vou adiantar um pouquinho. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Seu coração te engana. Isaías 64, verso 6. Nosso coração é enganoso, não é? Quem vai o conhecer? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo. Olha só. E nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Todos nós somos como um imundo. Mas o homem por si só não está preparado para esse dia. Os nossos feitos na carne, em geral, são maus. Onde é que está escrito isso? Mateus 15:19. Em geral, são maus. O que tem no seu coração? O que tem lá? Porque do coração procedem os maus pensamentos: morte, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Onde é que está tudo isso? Onde é que está o furto? Onde é que está o adultério? Onde é que está a fornicação? Onde é que estão os falsos testemunhos, as mentiras? No coração nosso, irmão. A boca fala que o coração está cheio. De onde seria alguém xingando, maldizendo? O coração de Deus só tem aquilo. Isso é para a gente pensar, irmãos.
Quando alguém fica muito nervoso, a vida começa a xingar. O servo de Deus, quando fica muito nervoso, ele tem que fazer como Moisés e Arão. Quando o povo atormentava ele demais, quando o pecado se alastrava, o que Arão e Moisés faziam? Teve um momento da congregação que eles colocaram a tenda um pouquinho afastado do arraial, lembra? O que Moisés e Arão faziam? Eles corriam, iam lá, se prostraram na porta da tenda, iam orar. Está alegre, cante, amigo. Está triste? Olha. E eu vou acrescentar, se você está nervoso, fecha a boca e vai orar. Você está nervoso, vai orar, fala, Senhor, eu não estou aguentando. Você pode falar o que você quiser na sua oração, mas você tem que ser honesto. Eu não estou aguentando, está difícil. E Deus vai te ouvir. Amém. Como eu posso me preparar? Atos 3,19. Como é que você se prepara? Primeira coisa, não vai ter outra. Esse é o primeiro de tudo. Primeiro da fila, esse Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Viesse tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quando acontece um arrependimento na vida de alguém, o que acontece? A vida dela muda. Ela muda o rumo. Ela muda a sua história. Se houve arrependimento na sua vida, e você mudou, e você não mudou, não houve arrependimento. Que João Batista dizia para os que iam até ele: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz em vosso coração frutos dignos de arrependimento. Quando ele disse isso, ele estava explicando: olha, o que você produz, o seu fruto, o que são nossos frutos? O que é fruto meu? Não são as minhas ações? Amém. Meu convívio com as pessoas que estão do meu lado, a maneira que eu trato as pessoas, isso é o meu fruto. Eu estou falando do fruto do Espírito, estou falando dos frutos. As minhas ações são os meus frutos. Produza fruto digno de arrependimento. Mostra que você arrependeu. Glória a Deus. Pague suas contas honestamente. Seja fiel. Não fale mal lá no seu trabalho. Tem um patrão que é chato, ora por ele, não fale não. Você é servo de Deus, você foi chamado para abençoar. Amém. Deus chamou Abraão e disse: olha, ser tu uma bênção. Deus chamou para ser uma bênção na vida das pessoas. Quem não mudou o seu comportamento, não se arrependeu. Atos 4,12. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Como é que eu faço para me preparar para o encontro com o meu Deus? Crendo no seu nome. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A saber, ao se crer no seu nome, Deus deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, vírgula. A saber, ao se crer no seu nome. Amém? Como é que eu faço para me preparar? A minha vida. 1 Samuel 15, 22. Como é que você se prepara, irmãos? Esse é o melhor regra. Anota esse versículo na sua Bíblia. Anota ele, para você nunca errar. Porém Samuel disse: ó, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eles que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus tem prazer? De obediência. Amém. Lembra quando o filho pródigo voltou? Lembra que o pai fez uma festa? Lembra que quando o filho fiel estava em casa trabalhando, provavelmente deve ter chegado de cuidar dos animais ou de algum afazer. De longe ele escutou o barulho e viu que era uma festa. Que ele chegou e reclamou com o pai. Não chegou? Estou há tanto tempo te servindo, nunca gastei um centavo à toa, nunca fiz nada de errado. Esse teu filho, nem falou meu irmão, esse teu filho pegou a herança, gastou tudo que tinha, sabe lá Deus do que ele gastou, voltou sem nada, fedendo, chiqueiro, fedendo porcos, que eu não devia estar cheiroso. O senhor fez um banquete para ele, matou um boi cevado, para mim nada. O que o pai falou para ele? Meu filho,
Tudo que eu penso é orar. Mas esse seu irmão estava perdido. E foi encontrado, estava morto, revidou. Mais ou menos assim, não é? Eu preciso entender, irmão, que só quem tem misericórdia do outro é quem recebeu misericórdia. Amém, verdade. Como é que eu posso dizer que eu estou preparado para encontrar com meu Deus se eu não tenho misericórdia do outro? Como é que eu posso ser um cristão se eu não estou agindo como um cristão? Como é que eu faço para ser cristão? Eu devo pensar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo. Não é vestir o que ele vestiu, não é falar o que ele falou, é andar nos seus princípios. Nessa geração, com os nossos recursos que temos hoje, eu posso andar do mesmo jeito que ele andou, na simplicidade. Você não precisa da roupa mais cara para provar que você é abençoado. Você não tem que mostrar um iPhone 13, 14, é por aí, né? Para você mostrar que você é abençoado. Você não tem que ter um carro de último tipo. Não, para você provar que você é abençoado, você tem que viver de uma maneira que agrade ao Senhor e que não vá querer humilhar o seu irmão. Viu, irmãos? Eu preciso saber o ambiente que eu estou vivendo. Para de querer aparecer. Eu preciso entender que com Cristo a vitória é certa. A vida é curta, irmão, muito curta. Nós não podemos deixar de vigiar, não. Não dá. Eu preciso zelar por aquilo que está preenchendo o meu coração. Lembra o que Cristo disse? Aonde estiver o teu tesouro, vai estar seu coração. Por que Jó não se matou como a mulher dele falou? Porque o tesouro maior que ele tinha não era a família. Qual era o maior tesouro de Jó? A sua fé, o seu Deus. Glória a Deus. Se não fosse, tem gente que perde um bem material pequeno. Algo que pode trabalhar e comprar de novo. E ele se desespera, se mata. Irmãos, bens materiais, você tem saúde. Eu estou com um problema, você está na igreja, então Deus vai resolver seu problema. Você está com um problema aqui, você está com um problema no lugar certo. Ou eu estou errado? Amém. Você está com um problema, então vem para o altar, vem orar, buscar. Mas sabe, você tem condições de conquistar o que você quiser. Pare de reclamar. Tem pessoas aqui dentro, irmãos, que talvez está com o seu coração podre. Só tem mágoa, só tem rancor, só tem ódio, só tem inveja, maldição. Está que nem os fariseus. O que Cristo falou? Como é que é o coração deles? Vocês são que nem sepulcro caiado. Por fora está pintadinho, bonitinho. Por dentro está cheio de ossos de mortos. Está cheio de coisa ruim. Então, toma cuidado, irmãos. O que o texto lhe diz? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Isaías 64, versículo 6. Só vou repetir novamente. Mas nós somos como imundo, e a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata.